Baixar meu áudio aqui, peraí. Tudo bem. Então, bom dia agora que está gravando de volta. Hoje a gente termina o nosso módulo de patrimônio, né, o nosso módulo 2 e, e na verdade está reservado essa data mais para dar meio que um resumo, meio que uma retomada de tudo que a gente viu em todas essas aulas, principalmente por conta das atividades, né, que alguns, né, foram a minoria, na verdade, mas alguns fizeram as atividades um pouco fora né, do que eu estava imaginando, assim, né, com a questão de resposta, né? Especialmente em relação à parte das figuras ali, né, da François Schwar, né, figura historial, figura, né, memorial e museal, né? Eu entendi que a maioria não, né? Alguns até entenderam o conceito, mas não conseguiram aplicar esse conceito com exemplos, né? Que eu sempre busco, né, estimular a ideia de que vocês busquem exemplos diferentes do que foi apresentado em aula, né? Justamente para tentar me mostrar que vocês entenderam o conceito, né? O conceito de fato, né? Não só decoraram o conceito, né? Porque a gente ficar decorando as coisas não faz o menor sentido para nós, né? O que a gente precisa aqui de fato é entender, né, e saber aplicar isso em diferentes situações, né, não ficar focado naquilo que a gente viu como exemplo. E aí isso, né, com base em algumas respostas, acabou, né, me deixando um pouco assim apreensivo e acho que alguns pontos são importantes a gente dar uma retomada aqui, bem rápido mesmo. Como é a nossa última aula do módulo, e não faria muito sentido iniciar um novo tema com vocês, sendo que a nossa próxima aula é só no dia 20, né, praticamente daqui 20 dias mesmo. Então eu deixei essa aula reservada para isso, né, para a gente tentar dar uma retomada nessas coisas aí. Vou abrir os slides aqui de volta. Né? Eu não vou refazer as aulas, tá? Vão ser só pontos especiais. Uma das questões assim, que talvez seja a que eu menos esperava que tivesse algum tipo de resposta diferente fosse em relação ao conceito de patrimônio mesmo, ou o que a gente entende como patrimônio, né? E tem acho que uma resposta só, é, trazendo bastante a questão de patrimônio enquanto herança particular mesmo, assim, né? Que a gente herda dos nossos pais, né? Tipo a casa, enfim, né? Essas coisas que a gente vê de família, né? Então isso me assustou um pouco, né? Porque eu falei que é justamente o contrário disso, né? Então, né, o que a gente vai entender como patrimônio no sentido aqui estrito, né? Da questão para o turismo, são legados, né, muito maiores do que para uma pessoa só, né? Então são legados referenciais, né? Geralmente, né? Quanto mais alto esse nível de referência, mais importante ele se torna, né? Então, se é um patrimônio da humanidade, ele torna-se mais importante. Se ele é um patrimônio nacional, ele fica importante para aquele país, né? Mas um pouco mais restrito. E a gente vai ter os vários níveis. No nível local, né? Tipo Ponta Grossa, por exemplo, né? Que nós temos lá, sei lá, o túmulo a história, né? Na verdade, né? Da Corina Portugal. É muito provável que você já tenha ouvido falar em Corina Portugal, né? Uma mulher que sofreu bastante violência doméstica, né? Ela acabou sendo morta, né? Pelo seu marido e ela tornou-se um símbolo, né, de resistência, um símbolo de esperança para as mulheres que sofrem com problemas similares, né? E começaram a fazer pedidos para ela, né, sei lá, que o marido mudasse, que sei lá, que houvesse uma separação, né? Então, para tentar fugir daquela situação difícil. E ela tornou-se um marco, né? Tipo uma santa aqui em Ponta Grossa, né? Você vai no cemitério municipal, no túmulo dela, que é um dos túmulos mais simples, dado, né, o contexto que é o cemitério municipal, né? Que tem túmulos gigantescos ali. E o túmulo dela é cercado por placas de agradecimento, né? Fazem, né, pedidos a ela e, né, supostamente ela auxilia, né? Ela intermedia, porque esses desejos se realizem, né? Então ela tornou-se um marco, né? Então ela a história dela é um patrimônio, mas é um patrimônio bastante restrito, né? Bastante local, né? Se a gente sair daqui de Ponta Grossa e irmos até Carambeí, né? Que está a poucos quilômetros de nós, é muito provável que eles nunca tenham ouvido falar em Corina, Portugal.
né? Então, quanto mais alto esse nível, né, mais relevância ele tem, vamos colocar assim. Então, é bem importante isso, né? O patrimônio, nesse sentido que a gente está visando aqui no turismo, não tem nada a ver com herança, com o que eu tenho como patrimônio financeiro, geralmente, né? Tem a ver com referencial cultural, né? E aí o patrimônio ele vai se dividir, né, de novo, eu já falei isso para vocês. Tudo que eu estou falando hoje, né, eu já falei para vocês. Ele vai se dividir entre patrimônio cultural, que são as coisas que nós fazemos, né, que a humanidade constrói, e o patrimônio natural, né, as coisas que estão na natureza. Então, são os dois níveis de patrimônio. Falar em quem? Não entendi a pergunta, Luísa. Se você puder dar uma detalhada aí, fica mais fácil. Tá? Bom, então aqui a questão do patrimônio é essa, tá? Vamos ficarmos bastante restritos a isso, né? As coisas que têm um poder maior em relação à atratividade, né? Não só pelo financeiro. Aqui a gente começou a discutir, né, os conceitos românticos e técnicos, né, do patrimônio, viu algumas coisas aqui, né, a parte de lei. Essa parte de lei aqui eu acho que é importante vocês. Eu não sei se meu áudio está muito baixo ou não. Eu estou meio fanho hoje, assim, não estou muito legal hoje. Em relação a essa parte de leis, assim, tudo mais, o site do IFAM, né, é legal vocês. Entendi a frase do patrimônio cultural. O patrimônio cultural, Luísa, ele sempre vai estar vinculado a coisas que nós, né, construímos, que nós fazemos, né, que a humanidade faz, né? Vocês vão encontrar nos livros e nos artigos, né, coisas que o homem faz, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão, né, que fica uma expressão bem machista. Né? Então, tudo que a humanidade constrói, né, estátuas, monumentos, edifícios, pontes, né, a ponte do Rio São Francisco, por exemplo, né? Enfim, tudo que a gente constrói e tem um marco, né, tem uma importância, tem uma relevância, né, no contexto histórico, ele torna-se um patrimônio para nós, tá? A gente viu bastante exemplo lá de Aleijadinho, lá em Minas Gerais, a gente viu alguns casarões, né, aqui em Ponta Grossa mesmo. Falamos sobre aquela praça em frente ao Regente Feijó ali, que tem lá o Tiradentes e tudo mais. Todas as coisas que a gente constrói, que a gente faz, ele tem essa alcunha de cultural, né? Que tem a ver com a nossa cultura. E essa cultura está enraizada em qualquer coisa que a gente olha, né? Se vocês olharem para mim, por exemplo, agora, vocês estão vendo um tipo de cultura. Né? Então, nossa, que cara arrogante, né? Tá dizendo que o cara, né, é um poço de cultura. Não é bem isso, né, que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que quando vocês olham para mim, vocês conseguem ter uma noção mínima do que, né, do que eu represento, né, do que eu sou formado. Né? Por exemplo, se essa aula aqui, se eu fosse, por exemplo, uma barba bem longa, né, tivesse usando, não tem nem sei o nome daquilo, né, aqueles negócios que o muçulmano usa na cabeça lá e tal, não sei nem o nome daquilo. Vocês iam ter um traço cultural já impresso em mim. Né? Vocês iam ter uma noção assim de que, esse cara, né, tem traços, né, muçulmanos nele. Né? Então vocês iam ter isso. Então, cada coisa que a gente olha, a gente tem essas coisas. Né? Quando a gente olha para vocês, por exemplo, vocês não estão de burca, eu tenho essa noção, por exemplo. Né? Então, a cultura está enraizada em nós. Assim, a gente traz um arcabouço cultural conosco de acordo com as nossas vestimentas, de acordo com o que a gente come, o que a gente faz, né, em relação às nossas crenças. Né, a gente geralmente bate muito, né, na bandeira de que o Brasil é o país mais católico, né, tem alguma coisa assim, né, a nossa tradição, né, em relação ao campo metafísico, né, o campo das religiões, nossa religião católica é muito mais presente do que outras raízes, né, por exemplo, a raiz africana, por exemplo, o próprio Islã, enfim, qualquer outro tipo de religião. Então, por que nós somos, né, católicos? Né? Isso tem muito mais a ver do que o lugar que a gente nasceu, simplesmente. Né? Então, se for estudar a geografia das religiões, né, a gente vai ter uma base bem grande para estudar essa parte de cultura de religião. A gente vai perceber que a gente só é católico, ou a maioria de nós é católico, evangélico, enfim, as religiões, né, cristãs, digamos assim, a gente só é isso porque a gente nasceu aqui. Né? A gente tivesse nascido no Japão, por exemplo, dificilmente a gente seria católico, por exemplo.
né? Da mesma forma que quem nasce nos Estados Unidos raramente, né, vai ter, lógico, mas raramente vai se identificar mais com uma religião de matriz africana, por exemplo, né? Ele vai nascer lá, naturalmente ele vai ser protestante, naturalmente, né? Então essa questão da religião está muito mais ligado com o lugar que a gente, né, caiu no mundo, basicamente. Então esses são os traços culturais, né? Com base nesses fundamentos, nessa construção técnica que a gente vai tendo desde que a gente nasce, né? A gente nasce, né? E quando a gente é menino, a gente ganha carrinho, quando a gente é menino, a gente ganha boneca, né? Essas coisas vão se enraizando em nós, né? Os meninos usaram azul e as meninas rosa, por exemplo, né? E agora, né, houve uma polêmica gigantesca em relação a isso, inclusive, né? Há pouco tempo atrás. Essas coisas, né, são presentes na nossa identidade, a gente vai formando isso, né? Isso é parte da nossa cultura, então a gente vai trazendo com isso. Por que a gente, eu me incluo bem longe dessa lista, mas a gente gosta muito de música sertaneja, por exemplo, né? Pela região que a gente está no Brasil, simplesmente. Então, a gente tivesse nascido no Nordeste, por exemplo, a gente ia adorar outros tipos de música, né? Ia ficar bem mais afim de escutar um forró, né? Coisas que são mais comuns para a sua região. Então, é natural isso, né? A forma que a gente fala, né? A gente arrasta muito o R, né? Para falar. Então, a gente vai trazendo isso. Então, o patrimônio cultural está vinculado a essas coisas, né? A gente vai trazendo conosco, tá? Então, nunca se esqueçam disso, né? Então, por que a gente é católico? Por que a gente usa cabelo curto? Por que a gente tem barba ou não tem barba? Né? Por que disso, por que daquilo, por que a gente gosta de música A ou B, por que a gente, né, consome tanto cinema americano, por exemplo, não curte muito o cinema brasileiro. São coisas que a gente vai enraizando culturalmente, né? A gente deixou com que muito da cultura americana se enraizasse em nós, a gente adora as coisas, né? Porque a gente gosta tanto de carro, por exemplo, né? Essa é uma, é uma vertente muito americanizada, né? Principalmente dos Estados Unidos, né? Não só da América, né? Da América do Norte. Eles amam carro, a gente acabou absorvendo isso também, né? A gente gosta bastante de carro. Então, são essas coisas que têm a ver com o patrimônio cultural. É, e com base nisso que a gente vai formando a nossa identidade. Né? E agora a gente tá num processo um pouco complexo de entender, né? A gente vai conseguir entender um pouco mais para frente isso, no sentido de a gente estarmos também trazendo, né, uma bagagem cultural, principalmente da Europa, né, onde que muitas estátuas, né, que representavam pessoas que a comunidade hoje não mais aceita, né, não acha mais prudente, né, reverenciar essas pessoas, né, que tiveram algumas condutas, né, que a gente não considera mais como corretas e foram derrubando estátuas, né? Talvez a primeira, assim, que pelo menos para mim, que mais me marcou, assim, de derrubada de uma estátua, né, que uma estátua é um símbolo muito forte, foi quando Saddam Hussein foi deposto, né? E aí a população, né, enrolou uma corda simbólica no pescoço da estátua, ele derrubou a estátua e tudo mais, porque era um símbolo de um cara opressor, né? Um cara, né? Uma situação, né, geopolítica muito complexa. E depois disso, né, agora mais recentemente na Europa, começaram a derrubar muitas estátuas, jogar estátuas do rio, queimar, mas e nós, né, de novo, né, importamos, né, essa linha de pensamento, né? Agora acabamos, né, de tocar fogo, né, numa estátua no Rio Grande do Sul, eu acho, né? A estátua do Borba Gato, algo assim, né? Então a gente está absorvendo também, né? Essas coisas, né? Então a cultura é fantástica por isso, né? Porque ela é bastante híbrida e ela não fica congelada, ela nunca é estática no tempo, né? Então a gente vai se moldando conforme o nosso nível, né, intelectual, geralmente, né? Mas mais costumeiramente mesmo no sentido do arrasto, assim, do exemplo, de ver o que está acontecendo do outro lado, a gente vai absorvendo, né? Algumas coisas são boas, né? Por exemplo, a questão né, da discussão sobre racismo, por exemplo, né? É excelente a gente estar mais preocupado com isso, a gente se importar muito mais com isso. E outras coisas a gente precisa repensar um pouco mais, né? A questão, né, principalmente da estátua agora, né? Eu acho que né, eu não sei a história lá do cara lá que eles tocaram fogo, eu sei muito, muito por cima, né? Que ele era acho, um garimpeiro e a bronca principal é que ele usava mão de obra escrava, né?
para fazer sua fortuna, né? Eu acho que é mais ou menos por aí a história dele. E talvez, né, claro que, né, é condenável a gente, né, aceitar o trabalho escravo, né, tudo mais, isso, né, é indiscutível, né, essa questão. Só que talvez, né, não sair, né, vandalizando coisas também não seja o melhor caminho. Né, eu penso dessa forma também. Tudo bem, a gente descobriu quem é o cara, a gente, né, soube que, né, ele foi mais um bandeirante que mais atrasou a nossa história do que nos ajudou. Então a gente não quer mais, né, que ele represente, que ele fique em destaque na nossa cidade. Então vamos por vias legais, né? Vamos tentar mudar isso, né? Vamos tentar que seja retirado, né? Mas sem, né, esse alvoroço, né? Sair, né, depredando coisas, né? Eu acho que existem formas da gente conseguir, né, algumas reivindicações nossas, né? Então é bem importante a gente pensar os nossos atos, digamos assim, né? Enfim, né, não sei mais detalhes sobre isso, né? Até porque, né, um artista plástico construiu aquilo, né? Então está impactando a cultura diretamente, né? E algumas coisas, claro que uma estátua não se encaixaria, né? Mas algumas coisas elas precisam ficar, né, bastante claras para nós, para que a gente não repita, né, esses atos, né? A gente fala bastante, por exemplo, sobre o nazismo, né? Quando a gente vai para a Alemanha, assim, você não tem nenhum traço de Hitler, do partido nazista, não tem nada, 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 né? Mas a gente tem os campos de concentração, né? Então a gente, de uma forma ou de outra, né, um lugar de dor, um lugar de sofrimento, fica ali como um marco para nós. Ó, não esqueçam que isso aqui foi real. Né? E ainda assim, hoje, né, existem grupos neonazistas que dizem que aquilo é uma invenção, né? Que aquilo nunca ocorreu, nunca foi aquilo, né? Principalmente pegando vídeos de propaganda do partido nazista mesmo, né? Que mostravam os campos de concentração como se fosse um resort, assim, né? Ah, a galera vem aqui, né, fica, né, de boa, né? Eles estão vivos, não sei o quê, né? Uma propaganda totalmente desvirtuada do que fato era. E algumas pessoas defendem isso, né? Tem uns malucos que defendem tudo, né? Defendem que a Terra é plana, por exemplo, né? Então tem louco para tudo. Acho que eu consegui tentar juntar tudo isso em relação à cultura aí, Luísa. Se tiver mais alguma dúvida, coloca aí, tá? Seguindo, né, a nossa retomada, o site do IFAM é legal, vocês sempre darem uma frequentada nele, assim, tipo, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, darem uma passada pelo site do IFAM, que vocês vão ter algumas informações legais lá, assim. O IFAM é o nosso órgão máximo, né, em relação ao patrimônio histórico e artístico, né, do país. Então, via de regra, né, tudo que sai, né, de ponta de lança, assim, né, coisa que acabou de sair, coisas frescas, né, em teoria, o IFAM é o primeiro a divulgar, o primeiro a demonstrar essas coisas, além de algumas linhas de crédito. Né? Então, às vezes, a gente está trabalhando lá numa prefeitura tal, né, num órgão ou qualquer, e a gente quer restaurar alguma coisa, né, o IFAM sempre publica alguns editais, né, de vocês tentarem, né, essas verbas para esse tipo de coisa. Então é legal, o IFAM é legal vocês participarem. Né? Esse símbolo que está aí do ladinho aí do IFAM, né, esses risquinhos e tudo mais, é um símbolo, é um patrimônio imaterial que a gente fala, né? Que é tombado também, que é uma arte indígena. Eu não sei falar os nomes indígenas, gente, eu sou péssimo nessa parte indígena. Mas Caçuá, tem um nome maluco lá, eu não sei o nome que fala isso, né? Mas são as pinturas que eles fazem no corpo, né? Para celebridade, enfim, cada pintura, cada traço tem a sua simbologia para eles. Então, o IFAM, inclusive, né, traz essa arte indígena, né, como um dos seus símbolos, né? Bem, bem legal isso. Então, frequente no site do IFAM. Além disso, né, acho que faz aqui uns 3 ou 4 dias, pelo menos o que eu ouvi, né, que eu soube, né, estava em processo de ser classificado pela Unesco como patrimônio, né, da humanidade, né, os jardins de Burle Marx, né, talvez vocês tenham visto, isso passou né, rapidamente na imprensa, assim, não deram muita atenção para isso. Né, mas o Burle Marx foi um maluco que inovou na parte de fazer jardim, né? Então ele deixa de se preocupar tanto com plantas ornamentais, né? Aquelas plantas lindas e maravilhosas, né? Que harmonizam, ficam num cenário perfeito de filme, assim.
e ele se preocupa muito mais em construir um jardim com plantas nativas, que, né, assim, podem não ser tão legais quanto você escolher, né, plantas ornamentais específicas para cada ponto, né, lugar que tem mais luz, lugar que tem menos luz, onde se sabe que vai ventar e chover mais, enfim, né, ele faz um trabalho só com plantas nativas, né, e o jardim, acho que da casa dele, não sei bem certa a história, foi reconhecido pela Unesco como um dos jardins históricos do mundo, né, como patrimônio da humanidade, né. Então já era, acho que um patrimônio nacional nosso, não tenho certeza se era nacional ou estadual, mas já era um patrimônio nosso, e agora ele foi reconhecido como da humanidade. Então, muito legal. Né? Eu fui atrás de algumas informações. Não sei se do Burlemax estava alguma coisa lá já, mas deveria, pelo menos, tá? Em relação às cartas patrimoniais, aqui está a primeira, inclusive, a dos jardins históricos brasileiros. Né? Agora, né, o nosso novo patrimônio vai estar regido por essa carta aí. Sobre cartas patrimoniais, eu acho que eu vou pedir né, alguma coisa para vocês, alguma atividade, né, só para vocês terem um contato mínimo com cartas patrimoniais, vocês saberem o que é. Assim, né? Na realidade, não tem tanta importância de vocês decorarem, porque são, sei lá, mais de 30 cartas, então não tem o menor sentido vocês decorarem, mas é importante vocês terem um contato mínimo e saberem o que existe disso. Mas, como eu falei para vocês, as cartas são, né, recomendações da Unesco. Né? Então, a Unesco ela não pode interferir né, na liberdade, né, na legitimidade de um país, né? Não pode, né, indicar o que fazer em nenhum lugar. Então, ela recomenda. Né? Então, ela fala, o jardim histórico, né? Então, o que a gente recomenda que vocês façam? Façam isso, isso e isso. Mas se não quiserem fazer, né, tudo bem. Né? Não tem tanta implicação assim. O máximo que pode acontecer é da Unesco retirar o título lá de Patrimônio da Humanidade, né? Dizer que aquilo não faz mais parte do Patrimônio da Humanidade porque as características que fizeram que ele fosse considerado assim já não existem mais. Então, né, por isso perde o título. E é muito importante esses termos, assim, sabe? Tipo, eu tô aqui no Patrimônio da Humanidade. Tem gente que faz o turismo do mundo, né, para visitar, né, todos os lugares, ou o maior número de lugares possíveis que são patrimônios da humanidade. Né? Quando não é do mundo, é do seu próprio país. Então, esses títulos, eles falam bem alto para nós, assim. Tanto de patrimônio, né, cultural da humanidade, patrimônio natural da humanidade, quanto de reservas, né, da natureza. Então, você colocar lá, aqui é o Parque Estadual de Vila Velha, tem um peso, né? Não tão grande assim, mas tem um peso. Agora, só que é o Parque Nacional de Vila Velha, aí a coisa muda, né? Muda bastante, né? A gente fala, né, do Parque Nacional da Tijuca, né? A galera, pô, peraí, né? Parque Nacional, então deve ter uma importância muito grande, bem maior do que um parque estadual, sem dúvida, né? E a gente vai lá visitar o Cristo Redentor e fica vendo aquelas coisas lá. Ó, peraí, eu estraguei tudo. Fica vendo tudo aquela coisa lá né, do Cristo e sobe no morro e desce morro. Né? Então, peraí, me perdi. Então, esses títulos chamam bastante atenção para nós, né? Então, esses temas de patrimônio A e B, né? Quanto maior, mais importante, tá? Então, por favor, não confundam mais, tá? Então, o patrimônio não tem a ver com nossa questão financeira, não tem nada a ver com isso, nessa percepção que a gente está vendo aqui, nessa vertente do turismo. A gente está aqui preocupado com aquilo que é referencial para todos nós. Aqui eu acho que foi o maior problema nosso em relação às nossas atividades, né? Principalmente em relação aos exemplos, como eu falei anteriormente, né? Porque o conceito basicamente está aqui, né? Ainda que eu tenha pedido para vocês colocarem, né, com suas próprias palavras, né, com outras expressões, o conceito de todo mundo foi muito certo. Né? O que me incomodou um pouco foram os exemplos de fato mesmo, né? Que algumas coisas que já não existem mais, por exemplo, foram citadas. Então, eu não vou dar um exemplo aqui para não ficar marcando ninguém, mas, por exemplo, sei lá, os Jardins Suspensos da Babilônia, por exemplo. Né? Então, colocar isso como um exemplo de figura memorial. Né? Então, qualquer tipo de intervenção tudo mais, mas nem existe mais. Tá? Entendo como, então não dá mais para fazer isso. Então, aqui que, né, algumas pessoas deram umas escorregadas. Assim. É legal vocês conseguirem sempre, né, fazer essa praxis reflexiva. Né? Vocês pegarem a teoria, pegar o conceito em si, olhar para a realidade e conseguir aplicar eles. Não faz muito sentido, né? Tipo a gente estudar lá sobre
a reciclagem, por exemplo, e a gente, né, começar a separar o lixo em casa, né, começar, né, a ter esse trabalho primário, mas não passar disso, né? A questão principal em relação à reciclagem não é necessariamente a gente só reciclar, né? É a gente entender que os recursos são limitados, a gente entender que para produzir lá uma lata de refrigerante, a gente tem que extrair lá uma porrada de minério, que isso a gente vai ter que filtrar, isso tem todo um trabalho gigantesco e um impacto maior ainda para o meio ambiente, e talvez a gente parar de consumir tanto produto, né? Ah, mas eu vou parar de tomar refri. Não estou falando isso, né? Tô falando que a gente pode dar uma amenizada, né? Então, de repente, talvez nós não precisamos ter 30 pares de tênis no nosso guarda-roupa, por exemplo. Talvez a gente possa ter um pouco menos. Então, é mais ou menos essa a questão principal, né? Não é a reciclagem por si só, né? E a galera tá comprando aqueles tênis agora que com plástico retirado do oceano, né? O que é fantástico, né? A iniciativa. Acho que é Parley, né? Que é tipo uma ONG, uma ONG, ela retira, né, material do oceano, né? Geralmente garrafa PET, né? E aí eles processam esse material e esse material ele acaba, né, sendo incorporado em algumas peças de vestuário. Né? Para quem gosta de futebol, aí o Real Madrid da Espanha tinha, não sei se tem ainda, em algumas das temporadas eles tinham uma camisa de futebol que era feito, sei lá, com quantos por cento lá desse plástico retirado do oceano. Né? Que era uma tentativa de chamar a atenção, né? Não no sentido de compre um monte de camisa agora, porque a nossa camisa ela é orgânica, ela é reciclável, não é isso, né? A questão principal não é essa, a questão é que, tipo, olha o tanto de material que a gente está jogando no oceano e, né, o problema disso, né? A questão principal é essa, né? Só que a gente acaba desvirtuando as coisas. Então, é legal a gente ter a teoria e conseguir aplicar ela de fato, tá? Eu recomendaria que, para quem tem um pouco de dúvida em relação a isso, né, releia, né, esses slides, né, reassista a nossa aula, que eu falei um pouco melhor sobre isso, na aula específica sobre isso. E se ainda restarem dúvidas, e se vocês quiserem também, né, se aprofundar um pouco mais, né, porque a gente pega só um pedaço, leiam, né, pelo menos essa parte do livro da Schweier. Esse livro ele tem, é fácil de vocês acharem ele, vocês dão um Google lá e vai achar. Em português de Portugal, em português brasileiro, no original em francês, vão achar muito fácil esse livro, que é a Alegoria do Patrimônio. É um livro de 200 e poucas páginas, mas essa parte que trabalha com essas três tipos de figuras aqui é um capítulo só, vai dar, sei lá, umas 30 páginas. E se ficou alguma dúvida, deem uma olhada, né? Na realidade, a minha construção de aula da disciplina de patrimônio, ela está muito baseada nessa autora, né, Françoise Schweier. Então, vai ajudar, talvez, até abrir outras portas para vocês e para quem tiver algum tipo de dúvida ou curiosidade. Vimos exemplos, não vou falar sobre eles hoje. Expliquei para vocês por que a gente começou a se preocupar com isso, né? E o mais importante de tudo isso é que a gente não começa a preservar e cuidar do patrimônio porque a gente é bonzinho, a gente decide fazer isso porque, né, alguma catástrofe geralmente está para acontecer. Então, aqui deu o primeiro exemplo, né, que foram os tempos da Buchenwald e Filler, né, que estavam, né, iriam desaparecer por causa, né, do alagamento da represa, né. Não vou falar mais sobre isso, né? Já viram? Eu falei para vocês, né, que a gente, né, mudou de lugar, né? Os rapazes, né, estão cortando as rochas no meio aí para transportar para outro lugar, né? Que a gente discutiu bastante isso. E aí que eu comentei com vocês, né, que mesmo que a gente desloca o patrimônio para outro lugar, né, claro que não dá para tirar lá um templo do Egito e colocar no Brasil, não faz o menor sentido. Mas se a gente desloca ele um pouco, né, ainda assim ele continua tendo a sua relevância. Né? E aí eu comentei com vocês, né, o tanto de barco que tem aí, o tanto de pessoas visitando, né, esses templos, ainda que eles não estejam no seu lugar original, né, eles foram deslocados, né? E aí isso também nos trouxe para nós esses conceitos, né, de preservação, restauro, deslocamento, réplica, reconstrução e tem mais um, né? Reutilização. Né? Também fizemos uma atividade sobre isso. Aqui acho que todo mundo foi bastante preciso, bastante cirúrgico, assim, todo mundo que eu já corrigi, né? Em relação a esses conceitos aí. É legal vocês, né, de novo, não é decorar esses conceitos, né? É importante saber do que eles se tratam, o que eles querem dizer. A Marina levantou a mão, não sei se foi sem querer ou não, mas
Se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, Marina, ou escrever. Professor, eu tenho uma dúvida. Hum. É assim, o deslocamento de patrimônio, ele precisa ser primeiro considerado patrimônio para depois ser deslocado? Ou pode ser, tipo, um objeto, assim, da cultura nacional, tipo, há muitos anos atrás, tipo, sei lá, 500 anos atrás, foi deslocado? Não, ele não necessariamente precisa ser tombado, né? Esse título de patrimônio. Só que, assim, pelo menos eu não consigo lembrar agora de imediato, de cabeça, qualquer bem que não seja um patrimônio, né, considerado e que houve esse deslocamento. Eu não consigo lembrar, assim. Vai ter uma casa de madeira, né, porque de casa de material fica mais complicada a coisa, que foi deslocada em Irati, que era uma casa lá sei lá, uma senhora lá que ajudou muito a construir, ela doou muitos recursos, doou acho que o terreno, não lembro qual é a história dela. Sei que ela fez teve uma participação muito importante para construir o campus da Unicentro lá em Irati, né, o campus universitário. Eu acho que ela doou o terreno e ainda ajudou na construção. E a casa que ela morava, que era uma casa de madeira, não é um bem tombado, não é nada, e essa casa ela foi deslocada do local original que ela estava e hoje ela está dentro do campus da Unicentro, né? É como se fosse um mini museu deles lá. Talvez esse seja um exemplo assim, que eu mais consigo me aproximar do deslocamento para uma coisa que não é tombado, não é um patrimônio propriamente dito. Mas geralmente vai ser, tá, Marina? Não que tenha que ser, mas geralmente vai ser porque esse deslocamento ele envolve muita grana e mais do que grana, ele envolve muito conhecimento, né? Mas mudar um tempo do lugar, né? Não é tão simples assim. E para que isso vale a pena, né? Para que isso, né, seja apoiado, digamos assim, a gente acaba, né, vinculando aquilo que chama mais atenção. Então, ele vai acabar sendo o patrimônio, mas não necessariamente tenha que ser, tá? Não sei se era mais ou menos isso que você queria. É que assim, eu vi um negócio lá que foi tipo roubado, assim, dos indígenas aqui no Brasil. Só que daí, sei lá, foi na época assim ele tá no museu lá na Dinamarca agora. Foi Aham, tipo assim, foi na época que a Holanda meio que invadiu o Brasil pra colonizar e tal. Aí eles roubaram esse item, assim, da cultura indígena, daí levaram pro museu lá. Só que tá no museu agora lá, entendeu? aham. Entendi. Tá. Mas aí você está falando sobre bens móveis, né? Aqui esse conceito que a gente está falando sobre deslocamento aqui nesse momento são sobre bens imóveis, né? São as construções, edificações. Com os bens imóveis, aí é muito natural acontecer esse deslocamento, né? Tanto que há uma treta gigantesca, né, da França com praticamente metade do mundo em relação a esse deslocamento do patrimônio móvel, né? Do patrimônio que ele faz parte do referencial, né, de algum país, de algum lugar, e está no Louvre, por exemplo, né? Os italianos odeiam os franceses assim, até a morte, né, por causa né, especificamente não, né, mas principalmente por causa da Mona Lisa, né? A Mona Lisa, na visão dos italianos e boa parte das pessoas, na verdade, não deveria estar na França, né? A Mona Lisa precisaria estar em Florença, né, que foi onde Da Vinci viveu o maior tempo de sua vida, onde que ele fez, né, a pintura. Então deveria pelo menos voltar para a Itália, né, já que, né, a gente sabe que esses patrimônios eles circundam bastante, né. Mas aí sim, né, em relação ao patrimônio móvel, aí ele vai acontecer muito isso mesmo, essa remoção de um lugar para o outro, e assim, raramente eles retornam, assim, é muito difícil retornar para o local, né, de origem. No máximo que acontece às vezes são as exposições temporárias, assim. Então, digamos que eu não sei o que é essa peça, mas sei lá, vamos imaginar lá que seja lá um machado lá que os indígenas construíram lá, mas está lá no museu. Ele volta para cá, né, e fica um tempo no museu exposto aqui no Brasil, né, e depois ele retorna para o local onde ele estava originalmente, né? Então isso acontece bastante, né? Aí nesse caso, né, não vai ser necessariamente com patrimônio tombado, né? Aí tu vai ter bastante coisas que vão ser só, né, símbolos mesmo culturais, né? A questão aí vai abrir um leque muito grande em relação à função né, e a importância dos museus. A gente tem por exemplo, aqui em Ponta Grossa, né, a gente tem o Museu Campos Gerais, que uma das suas diretoras, né, há muito tempo atrás,
ela adorava a arte indígena, ela adorava mesmo, assim, era a paixão da vida dela. Então, para cada lugar que ela ia, né, para cada congresso, qualquer lugar que ela ia que tinha qualquer peça, né, comercializável dos indígenas, ela comprava, trazia e doava para o museu. Então, nós temos um acervo aqui sobre arte indígena, assim, gigantesca. Só que eu não sei essa parte, mas, tipo, sei lá, o cocar lá de festa, o cocar de guerra, não tenho a menor ideia. Então, essas coisas a gente tem muito aqui no nosso museu. Né? E não são indígenas nossos, da nossa região, então a gente vai ter, assim, de indígena, assim, de povos nativos, vamos dizer assim. A gente tem um acervo gigantesco e o museu não é disso, né? Então, é uma forma de nos apropriarmos, né, dessa cultura. Vai acontecer, né? Então, bastante nisso. Esse bem imóvel ele é mais simples assim de ocorrer, mas aqui especificamente a gente está falando sobre o patrimônio não móvel, né? O patrimônio imóvel, né? Prédios, templos, casas, etc. Esculturas também acontece bastante disso. Beleza, Mariana? Mas ainda Entendi. não alcancei. Vai falando aí. Eu entendi, professor. Obrigada. É nóis. Então tá, então são esses 5 conceitos aí que a gente falou bastante. Falei para vocês que qualquer coisa pode ser tombada, né? Então, bens móveis e imóveis, né? Que a gente acabou de comentar agora, em qualquer nível de escala. Tombar nada mais é do que registrar em alguns livros. E aqui os níveis de proteção, né? Que eu falei para vocês, né? Que tomba, né? Em relação a características, né, específicas, né? Do nível mais baixo ao nível mais alto, né? Então, nada pode na fachada, nada pode em alguns elementos e nada pode em relação ao entorno apenas, por exemplo. Alguns outros conceitos sobre desapropriação, que pode vender, pode alugar. Na atividade que, não sei se já coloquei ou não para vocês já sobre o tombamento, mas vai ter essas perguntas para vocês verem. 9h40 já, né? Sobre o entorno, eu falei para vocês, né? Que eu comentei bastante sobre a questão do mercado móveis ali, né? Que ele fez mais alto, né, do que o prédio que está tombado, né? A gente teve essa discussão aqui em relação ao jardim também que foi destruído. E eu tentei mostrar para vocês que, né, tombar não congela a cidade, não estraga, né, o desenvolvimento da cidade. Eu acho que era isso que eu tinha que retomar para vocês, tá? O conceito principal para mim aqui de tudo isso é que vocês entendam que o patrimônio está vinculado, né, ao coletivo e não ao individual. A relação ao tombamento, que isso, né, não deixa nada estagnado, não deixa nada congelado. E esses conceitos aí fundantes aí que a gente viu, né, sobre as figuras lá do memorial, isso aqui e tal, porque isso vai ter um impacto bem grande lá na frente, que a gente vai começar a estudar sobre restauro. E aí a gente vai ver que, né, são situações que vão entrar em conflito bem grande. E a gente vai começar a entender a visão de alguns, né, desses arquitetos, né, que defendem, né, a reconstrução, a intervenção total, e alguns daqueles que dizem, não, nada pode aqui, né, qualquer coisa que a gente faça num patrimônio para restaurar ele, a gente está colocando uma cicatriz nele, né, porque o material é outro, né, a mão de obra é outra, a técnica é outra, então a gente está, né, colocando um band-aid no negócio, não funciona, deixa que caia tudo. E essa visão dos arquitetos vai cruzar muito com né, com essas 3 figuras principais aí que a François Schweiger coloca para nós. Beleza? Como eu falei para vocês, né, hoje a ideia era só retomar mesmo essas coisas com base nas respostas das atividades de vocês. Eu acho que eu tentei deixar um pouco mais claro, né, todos os itens, os principais itens, pelo menos, né, que eu vi que tiveram mais dificuldade em responder. E aí no dia 20 a gente entra com outro tópico que é sobre interpretação do patrimônio, assim, que é a parte que eu mais gosto de falar sobre patrimônio, assim, a parte mais gostosa, assim, que é tentar fazer com que todos esses elementos aí inertes, né, essas pedras, tijolos aí, que eles comecem a falar mais para nós, né, que eles sejam mais atrativos, mais legais, assim. É a parte que eu mais me identifico, na verdade. Se tiverem mais alguma dúvida, né, fico à disposição. Se não tiverem mais nada para fazer, né, para comentar, para debater ou tirar alguma dúvida, mesmo em relação às atividades, a gente encerra por aqui. Na verdade, não lembro como que está lá acabei de abrir aqui. A gente está com 3 atividades, né, que é do primeiro módulo ainda. Então, eu vou colocar mais 3 atividades para vocês. Né, a partir do momento que eu coloco, vai ter um mês para fazer, né, não precisa se desesperar. Sobre essa segunda parte, né, que a gente falou sobre tombamento, né, principalmente sobre o tombamento, né, que a gente vai
fazer outras 3 atividades, e a gente encerra esse segundo módulo e vamos para a interpretação. Beleza? Então é isso. Então, muito obrigado. Não tem mais nenhuma pergunta aí, colocação no chat. Fico à disposição de vocês, né? Tô por aqui, tá? Só chamarem aí que eu respondo. Tchau, gente. Muito obrigado. Deixa eu parar de gravar.